Após uma semana de tréguas, combates e ataques aéreos recomeçam na faixa de Gaza. A comunidade internacional deve apoiar a proposta da Ucrânia para a paz, disse o chefe da diplomacia ucraniana Dmytro Kuleba à Euronews Sérvia. No Dia Mundial da SIDA, a ONU diz que a epidemia pode deixar de ser uma ameaça à saúde pública em 2030 se as comunidades forem apoiadas. Os combates e os ataques aéreos na faixa de Gaza recomeçaram esta sexta-feira. Israel acusou Hamas de não ter fornecido uma nova lista de reféns a libertar e de ter disparado rockets contra o território israelita antes do fim das tréguas. Por seu lado, o Hamas afirma que Israel recusou uma oferta para libertar mais reféns e cadáveres em troca da libertação de prisioneiros. O grupo palestiniano também anunciou ataques com mísseis em direção a Israel em resposta à morte de civis. As autoridades sanitárias de Gaza anunciaram que pelo menos 109 pessoas foram mortas desde o fim do período de tréguas. A travessia de caminhões de ajuda e de alimentos através da passagem de Rafah foi interrompida por causa do recomeço dos bombardeamentos. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, as negociações entre os dois lados do conflito continuam através de mediadores. O Hamas mantém 137 reféns em Gaza. A Ucrânia espera um novo inverno de guerra com mais ataques de drones e mísseis, diz o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros Dmytro Kuleba numa entrevista à Euronews Sérvia. Quanto às negociações de paz, propõe uma solução em pequenos passos. I would recommend supporting peace formula proposed by Ukraine as a path towards ending the war, and second, focusing on specific problem created by the war and trying to solve it in relations with Russia. Nos dias 14 e 15 de dezembro, o Conselho da União Europeia, em Bruxelas, irá decidir sobre o início das negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia. We both, Ukraine and Serbia, belong with Europe. We are both European nations. We have our national interests, but we are all Europeans. So it's about strategy. It's about expanding European rules, European principles, European way of life to its historical space. A Ucrânia espera aderir à União Europeia ao mesmo tempo que os países candidatos dos Balcãs Ocidentais. We urge the European Union not to repeat the mistake by protracting accession process for all countries, not only for Ukraine, but also for all countries, candidate countries, including, of course, Western Balkans. It will be fair to say that it was Ukraine who took the European Union out of its enlargement coma. And if we look back at 2 years ago, there was no serious discussion inside of the European Union about enlargement. And accession talks with Western Balkans were put on hold. Are these weapons delivered to Ukraine in a pace that you... O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, apela à construção de novas fortificações para travar as ofensivas russas o mais rapidamente possível e deixa o aviso que a guerra está a entrar numa nova fase. У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна, зима в цілому це нова фаза війни. Бо війна зимова, вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст. Через велику кількість застосування ворогом дронів, через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику тощо. Ми бачимо навіть наслідки того, що глобальне суспільство через трагедію Близького Сходу переключилось. І це факт. І не визнавати може тільки сліпий. Не можна допустити, щоб забули про війну тут. Вона тут, повномасштабна, складна, велика, глобальна, найбільша спочатку, не спочатку, а найбільше з Другої світової війни.
Zelensky admitiu também que esperava resultados mais rápidos da contraofensiva terrestre e disse não ter recebido todo o armamento necessário, mas mostrou-se positivo em relação aos avanços territoriais. Os países da OPEP+ decidiram reduzir a produção de petróleo até ao primeiro trimestre de 2024 em menos 2 milhões de barris por dia. Estes países juntam-se à Rússia e à Arábia Saudita, que têm os cortes em vigor desde o verão. Apesar do anúncio do corte, os preços do petróleo caíram. A OPEP+ está a lutar para fazer subir os preços, que se mantêm baixos devido às previsões económicas pouco positivas para os Estados Unidos e para a China, bem como à política dos Estados Unidos de fechar os olhos ao aumento da exportação de petróleo sancionado da Venezuela e do Irão. A OPEP+ controla já cerca de 40% da produção mundial de petróleo e vai aumentar ainda mais o alcance. No dia 1 de janeiro, o Brasil vai tornar-se no 24º Estado-membro da organização. O governo brasileiro planeia aumentar a produção para 5,4 milhões de barris por dia até 2029 e tornar-se na quarta potência mundial produtora de petróleo, ultrapassando a Rússia. O esfaqueamento de 3 crianças e de uma mulher em Dublin na semana passada chocou o país. Vários protestos revelaram que o pensamento de extrema-direita está a ganhar força na Irlanda. The far right is a very small movement in Ireland. However, they are feeding into concerns about the immigration system in Ireland, the impact that large numbers of migrants are having on Irish society, which is putting stresses on the housing sector. So they're capitalising on this issue. A questão central do descontentamento em relação ao Estado irlandês é a imigração. A população da Irlanda aumentou de 3,9 milhões em 2002 para pouco mais de 5 milhões atualmente. 1 em cada 5 residentes irlandeses desde 1998 nasceu no estrangeiro e há 13 mil pessoas declaradas sem abrigo. O Partido da Liberdade Irlandês, que não tem representantes eleitos, pede uma mudança na política de imigração. I believe the government's system of reckless open borders, allowing a large number of unvetted males of unknown origin into the country, has led to an increase, as it has in all countries, be it Sweden, France and Germany, an increase in violence and sexual assault. Com muito pouco desemprego e uma economia próspera, o aumento das rendas em Dublin está a tornar difícil para muitas pessoas pagar uma casa. Mas muitos organismos lembram que os imigrantes são necessários. We don't think society or the economy could keep going without the immigrant population. It's not a homogenous group. We see a lot of immigrants from Europe who predominantly come to work. The rioting scene here in Dublin last week has turned out to be a major wake-up call for the Irish government. The Irish police are to change tactics. The Irish public are angry that the far right appears to have taken hold. If the Irish government doesn't adequately address the issues around mass immigration, what happened here on this very street last week could happen again in the not-too-distant future. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Está em marcha um recenseamento tão fundamental como polémico no Montenegro. O inquérito pretende tirar a fotografia sociodemográfica do país, mas a questão da identidade nacional ou étnica presta-se a leituras políticas. No último censo, em 2011, 45% da população declarou-se montenegrina e mais de 28% sérvia. Predsjednik Republike Srbije je kazao na jednoj televiziji u svom obraćanju da je popis u Crnoj Gori jedno od ključnih pitanja od vitalnog interesa za njega ili Republiku Srbiju. Zamislite tu izjavu. Zamislite da pred popis u Republici Srbiji tako nešto izjavi predsjednik Crne Gore ili predsjednik Hrvatske. A oposição apelou mesmo a um boicote, acusando o governo cessante pró-sérvio de falta de legitimidade, denunciava também a pressão direta de Belgrado sobre os sérvios que vivem no país. Duž puteva na Crnogorskom primorju postavljeni su bilbordi koji podstiču srpski identitet.
Vlasti u Crnoj Gori veruju da će se više od 50% građana izjasniti da govori srpskim jezikom, što bi srpski jezik moglo vratiti u škole e u službenu upotrebu ove zemlje. De acordo com a estatística oficial, até alguns dos nacionalistas montenegrinos têm o sérvio como língua nativa. Especialistas defendem que este não pode ser critério para a identidade nacional. Snage koje su došle na vlast 30. avgusta, one računaju ako bi bilo više Srba i onih koji se izjašnjavaju kao Srbi, manje Crnogoraca, da bi moglo da dođe do promjene i do ustavnog redefinisanja određenih pitanja iz Ustava. O recenseamento tem vindo a ser adiado desde o início de novembro. O Instituto Montenegrino de Estatística avisa que quem recusar participar será multado. No Dia Mundial da SIDA, 1 de dezembro, novo relatório da ONU-SIDA com o nome Let Communities Lead, ou Deixem as Comunidades Liderar, mostra que a SIDA pode deixar de ser uma ameaça à saúde pública até 2030. Mas só se as comunidades na linha da frente forem financiadas e os obstáculos à ação destas comunidades forem eliminados. Celebrating the fact that there's tremendous progress that we've seen in the global HIV response. AIDS deaths, for example, have decreased by nearly 70% since they peaked in the early 2000s. There are fewer new infections now than ever before. This is great progress that countries around the world have made. There are 1.3 million new HIV infections that occur every year. Okay, that's just what we saw last year. That is striking. That means we are leaving major populations behind, and we are not closing the gaps that need to be closed. 39 milhões de pessoas em todo o mundo viviam com o VIH em 2022. O relatório sublinha que a defesa da comunidade, das ruas aos tribunais e aos parlamentos, deu frutos.